Ideal de perfeição é tara perigosa. Uma certa fragilidade, um erro calculado, uma vesguice, tropeço moral, um vício, é sempre bom para equilibrar a soberba viciada das virtudes. Cuidado com o modelo de super-homem. Nietzsche achava que a forma homem estava carcomida pelo uso. Queria um super-homem que superasse o humanismo, a cultura de rebanho do cristianismo, que, cheio de certeza, vencesse a desconfiança e saísse voando por aí. Quem não desconfia de si mesmo e de suas virtudes, cai de boca em cima do próprio ego. Cristo crucificado, abraçado na humanidade que o pregou, sorriria ironicamente desse modelo nietzschiano. O filósofo alemão, por sua vez, morreu doido, abraçado no jumento. Nada de super. O super-homem dos quadrinhos era pateticamente perfeito. Tinha todos os poderes, invencível, mas não pegava ninguém. E dava piti por causa de uma pedrinha verde. Morria de tesão na própria bondade. Quem se acha bom demais, não presta. Super regra. Até os criadores do super-homem diminuíram seus poderes porque o achavam tediosamente perfeito demais. O bom santo é aquele que arranca sua virtude do erro, do vício, da sua sublime imperfeição, que lhe dá o superpoder da humildade diante da aparente falta de sentido da vida. A jornada do herói tem uma trajetória de provação, de preferência do próprio caráter. De Hamlet a Luke Skywalker, todo herói sentiu o gosto doce do pecado. O lado negro da força é uma delícia. O capeta foi uma invenção divina de Deus para provar a virtude de sua criação humana. Perfeito chato foi o belo anjo Lúcifer, aquele que quis ser Deus. O super-homem quer aspirar à divindade, se castrando dos poderes mundanos e enfiando a cueca acima de suas tentações. Fuja, desconfie de toda a perfeição. Abrace o erro e voe acima dele, caindo diante da construção arbitrária de um sentido de afeto pela precariedade humana. Erre tentando, é inexorável. Não há perfeitos super-homens. A escolha mesma do amor é um erro mais acertado. Vamos às atualidades que são sempre atuais no nosso bloco atemporal. Hoje, o inclassificável recebe um galã do meio jornalístico, com vícios virtuosos e alguns superdefeitos perversamente sedutores. Ele é advogado, doutor em Direito Constitucional, comentarista de TV e tem apelido de super-herói. Marco Antônio Costa. Bem-vindo, queridíssimo. Tudo Obrigado, bom? Adriles. É um prazer estar aqui com você. Como vai, para onde vai a vida, para onde voa a vida, Marco Antônio Costa, nesse momento crítico que a gente está vivendo na nossa política, na nossa sociedade e realidade brasileira? Olha, já começamos aí com perguntas enigmáticas. Não, é bastante clara. Entendi. Para onde vai a vida nesse momento? A minha vida, hoje, ela está na Jovem Pan. Muito feliz de estar lá, participando do Pânico, participando de vários programas. Para mim mudou muita coisa nesses últimos 7 meses. Tive o prazer de conhecê-lo melhor, o que foi incrível, conhecer várias pessoas do meio de comunicação e sempre aprendendo e tentando melhorar, que comunicação é uma coisa que eu amo. Então eu saí do meio advocatício, de escritório de advocacia, e tive uma virada completamente drástica do ponto de vista de cotidiano, de responsabilidades. Então, para mim foi um desafio muito legal de assumir e de enfrentar. Acho que eu estou partindo da premissa que é uma pergunta mais pessoal. Então, para mim, esse desafio foi muito bom, muito importante. Agora, o Brasil e o mundo, a gente tem um desafio maior aí em termos de debate, de visão de mundo, de ideologia, e que a Jovem Pan parece que ela catalisa tudo isso, né? No meu dia a dia também. Marco Antônio, você falou, e falou bem, da sua mudança brusca de atividade, de profissão, de vida, totalmente. Você tinha uma vida consolidada como advogado, você era sócio de um escritório de advocacia, tinha uma vida praticamente perfeita em termos financeiros, afetivos, e mudou tudo. Foi por causa de quê? De vaidade, de busca de ser um comunicador melhor, de tentar fazer um trabalho mais efetivo com comunicação de massa? A advocacia não te dava a devida satisfação que você gostava na sua vida? Não. Para ser bem categórico, não. Eu me sentia muito preso no cotidiano do escritório de advocacia e na docência também. Eu começava as aulas, eu entrava na sala de aula muito motivado,
e aos poucos essa motivação, essa vontade de querer dar aula foi baixando. Primeiro por conta do ambiente acadêmico docente, né? A sala dos professores e a tentativa de ingressar na docência em universidades de ponta, eu percebia que tinha muita contaminação ideológica nesses ambientes. Então isso começa a tirar um pouco daquela empolgação, daquele joie de vivre, né? Daquela, posso ser sincero, daquele tesão que a gente tem. E quando você entra na sala de aula, também metade da sala está dormindo, a outra metade não presta muita atenção. Quando você percebe, você está falando para algumas pessoas só, e às vezes a comunicação é muito difícil, porque você tem que se fazer muito claro, eles têm que ler as referências bibliográficas que você passa, existe a necessidade de um engajamento direto nos seminários, então tudo isso me esgotava. Eu chegava da aula no escritório esgotado, e daí eu tinha que fazer reunião com o cliente, fechar contrato, captar mais clientes. Então, isso foi um processo de esgotamento que aconteceu naturalmente para mim, mas eu não pensava, agora eu vou tentar entrar na Jovem Pan. Aconteceu que a Jovem Pan apareceu na minha vida, e isso para mim me colocou numa posição muito boa, porque eu sempre quis me comunicar com as pessoas. Claro que foi bom. Você roubou meu emprego, meu lugar, você entrou no meu lugar, na opinião. Eu lembro direitinho. Sim. E me substituiu de maneira maravilhosa. Obrigado. Quando houve meu cancelamento, etc. Por que esse discurso ideológico é tão palatável, não só no meio judiciário, como no meio midiático? Por que a maioria das pessoas, das instituições, são de esquerda, e por que essas pessoas perseguem, em vez de a verdade, mas uma adequação de meios para chegar a um veredito ideológico dessa maneira, prendendo pessoas, calando pessoas, cerceando a liberdade das pessoas? É uma ótima pergunta essa, porque ela passa primeiro por um fato, que é a hegemonia intelectual da esquerda no ambiente acadêmico. E isso vai necessariamente influenciar os professores, os seus alunos. Mas por que isso influencia? Porque você tem professores que têm uma visão estética de mundo, têm uma visão do mundo que eles querem que as outras pessoas acreditem, que as outras pessoas tomem como uma verdade, e daí eles trabalham com essas simplificações categóricas, né, que a gente pode usar e é utilizado de maneira hoje ainda mais efusiva, que remete à questão do ambientalismo, questão da fluidez de gênero, racismo estrutural. É mais fácil falar que existe sem um nexo causal ou sem algum tipo de prova empírica a respeito disso, e a outra pessoa ela já fica inibida de me contrapor, porque se ela me contrapõe, eu acuso ela de ser aquilo que eu estou falando que é o problema maior do mundo. E tem que ter paciência para lidar com esse tipo de discurso. É que nem muitas entrevistas que existem de estudantes universitários. Seleciona um estudante lá. Você já viu essa? Tem umas maravilhosas do Prager University, que o cara se veste de mexicano e ele fala: você acha a minha vestimenta ofensiva? E a pessoa ela só repete de maneira crítica o que ela ouviu do professor de sociologia, do professor de teoria crítica racial. Ele fala: não, isso daí mostra estereótipos e de maneira pejorativa da cultura mexicana. E daí ele faz o mesmo experimento no ambiente onde só tem mexicanos. E ninguém se preocupa com isso. Então, as pessoas têm sua mentalidade deturpada por uma elite porque daí você elege os representantes com base nessas falácias. Isso acontece também. Isso tem um impacto que a gente vê na realidade. Mas essas falácias que você está colocando, que são colocadas por uma elite intelectual, no caso, mais especificamente, objetivamente, uma grande mídia, elas estão sendo contestadas dentro das próprias redes sociais, em que o homem conservador, o homem comum, o homem do povo, terá a primeira vez a voz, a sua, audível por causa da liberdade das redes sociais propiciada pela internet. Eu não tenho dúvida. Mas você vê, por exemplo, alguns movimentos como o ESG, que é O que é ESG? Boas Práticas Ambientais, Sociais e de Governança no meio empresarial. Aí você já começa a perceber, poxa, peraí, mais de uma empresa está falando sobre fazer contratação só de pessoas negras. Opa, peraí, Defensoria Pública do Estado de São Paulo está abrindo cota para transexuais. Mal, né? Aí você começa a ver uma movimentação. Por quê? Porque o empresário, às vezes, ou ele fica acuado, com medo de ser, de alguma forma, repreendido,
E não é só repreendido socialmente, às vezes juridicamente. Então muita gente acha que é alarmismo do nosso lado falar em guerra cultural ou falar que a gente vive sim um ambiente de cultura de medo imposta por uma classe de ungidos intelectuais que validam os argumentos e as ações desses grupos de interesse, dessas ONGs, desses ativistas, às vezes de um promotor militante, e muitos jornalistas que acabam aplaudindo e reverberando essas porcarias. Quer dizer, fica todo mundo numa situação de medo e as empresas começam a adotar as práticas de cotização. Tem empresa que tem cota agora para cargo de direção entre homem e mulher. Eles adotaram essa prática porque eles querem criar aquela imagem do politicamente correto, que é completamente incorreto e injusto. Mas, Marco Antônio, você está falando de medo. Medo do grande, micro, médio empresário de enfrentar um establishment jurídico e midiático que pode cancelá-lo, tirar sua monetização, tirar seu sustento, acabar com a sua reputação. Mas o empresário não teria medo do principal cliente que ele tem, que é o público, que eventualmente, em grande medida, rejeita essas pautas ou é indiferente a essas pautas? Esses dias eu vi um comercial nos Estados Unidos da Oreos, da bolacha. Você tem uma campanha de um garoto escrevendo uma carta de amor para o namorado e se assumindo homossexual para a família e esperando o namorado. Não vou nem entrar no mérito do bom gosto da campanha, porque parece aquele sentimentalismo meio exagerado, é uma coisa meio exagerada. Eu acho feio. Podia ser mulher também. Sentimentalismo barato, Piegas. Acho piegas, acho meio cafona, mas tudo bem. Daí, isso tem alguma coisa a ver com bolacha? Ou com chocolate? É uma venda ideológica de um princípio de ver o mundo. É um empacotamento ideológico, exato. Para você tentar, de alguma forma, promover sua marca, promover alguma repercussão. Mas isso vende? Então, essa é a questão. Na minha compreensão, não vende. Mas as pessoas vão deixar de comprar bolacha ou homossexual, ou transexual, ou travesti. Vão comprar o chocolate por conta da propaganda? Também enxergo que não. Mas quando o produto final é consumido integralmente pela pessoa, diferente de um chocolate, que independe sobre se é uma campanha para homossexuais ou heterossexuais, quando é um filme, daí já começa a mudar. Porque você assimila o conteúdo daquele filme e as pessoas não aguentam mais filme que prega. Por isso que lá nos Estados Unidos tem aquela velha máxima, go woke, go broke, que é lacrar, não vai lucrar. E isso está acontecendo muito no ambiente cinematográfico. São sinais. Isso acontece com a Disney. A Disney está querendo assimilar a campanha LGBT, campanha antirracista, e isso não agrada as pessoas. Muita gente vai deixar de ir para a Disney? Não. Tem muita gente que vai ignorar essa questão, essa temática, vai passar por uma lojinha da Disney que tem lá camiseta LGBT, etc., para criança, com a bandeira da diversidade, com a bandeira e tal, e vai ignorar. E vai continuar indo na montanha-russa, no brinquedo, tirando foto com o Mickey e assim vai. Então, eles estão testando uma assimilação essa pauta. Vazia de uma ideologia que as pessoas percebem que é só para vender. Você acha que o público tem essa consciência? Que eles fazem isso só para vender, que não há uma assimilação real de uma injustiça social contra negros, pobres, as mulheres, pessoas separam gays? um pouco. O grande problema é quando esse discurso se torna uma espécie de parte do imaginário coletivo e vai para uma pauta legislativa e acaba interferindo na liberdade da pessoa, da empresa da pessoa, da vida da pessoa. Mas veja bem, a gente está falando de uma campanha imposta goela abaixo, uma campanha fake, uma campanha para vender, com uma ideologia incrustada dentro desse princípio marqueteiro. Mas não existe realmente uma discriminação maior contra negros, contra gays, historicamente maior, contra mulheres, uma ideologia mais machista, um princípio social mais machista. Como é que a gente combate verdadeiramente esses preconceitos? E eu pergunto a você que é um homem de elite, bonito, rico, como é que a gente combate de fato, concretamente, esses preconceitos que são arraigados também, historicamente, na evolução das sociedades, não só brasileira como do mundo? Eu enxergo que preconceito sempre vai existir. Aliás, tem um livro maravilhoso do Theodore Dalrymple, que ele faz em defesa do preconceito. A gente se pauta por estereótipos, né? Eu estou aqui de terno e gravata. Se eu tivesse de boné a barreta, com uma tatuagem na testa, você ia achar outra coisa de mim. Talvez eu sei que você é rico pelo seu estereótipo, porque eu te conheço. Você presume. Você não sabe porque você nunca viu minha conta. Então você presume. Você se veste como uma pessoa rica, elegante, tudo bem, bela. mas isso daqui pode ser uma grande fachada.
E a gente usa o estereótipo para nossa defesa, para nossa sobrevivência. A mulher andando sozinha à noite, desarmada, vem uma pessoa, independentemente da cor, se ela acha a pessoa suspeita, ela muda de calçada. Então, a gente pode partir de várias premissas. Isso daí eu estou falando, de novo, Theodore Dalrymple, falando sobre como a gente usa dos estereótipos. Funciona para você perceber, intuir o que pode ser perigoso ou não. Tem juiz punk, juiz com moicano. Você já viu um juiz com moicano? O cara pode ser um baita de um depravado, um delinquente, pode ser um juiz de 5ª categoria, pode ser um maluco. Mas você não vai ver um juiz de moicano por aí, em qualquer lugar do mundo. Entendeu? São padrões sociais de comportamento que a gente vai estereotipar. Porque a gente não vai sempre partir da premissa mais pura possível. Deixe-me conhecer o Adrilles do zero. Não. Eu vou te conhecer meio que com uma pré-concepção sua a respeito do que eu acho que você é. Sim. E daí, com a interação que eu tenho com você, eu vou redescobrindo você, com o tempo. A gente sabe que a população negra do Brasil foi relegada à marginalidade após a abolição da escravidão. O Estado não teve um amparo, eles tiveram subempregos, eventualmente alguma ínfima minoria dessa população negra recaiu na marginalidade, porque ainda que a gente saiba que a maioria da população pobre brasileira não é vítima social, é vítima social, aliás, e eventualmente trabalha para além dos estereótipos de vítima social que colocam em todos os bandidos, o discurso progressista de esquerda, a população negra não é assim. Mas ainda assim, grande parte da população parda e negra e mais pobre do país, que é tudo isso associado juntos, é muitas vezes associado ou pela polícia ou por uma pessoa de alta classe, como provavelmente, seguindo essa sua linha de estereótipo, mais propensa a ser, por esse mesmo princípio de preconceito utilitarista que você está usando, mais propensa talvez à criminalidade por esse preconceito estereotípico que a gente tenha. Como é que a gente resolve esse problema de não olhar para a cor de uma pessoa, para esse estereótipo ético de uma pessoa e não associar essa pessoa a um crime, que aí seria um racismo? Como é que a gente tira o racismo real de humilhar alguém pela cor, de um medo, por exemplo, de uma pessoa que está vindo em andrajos, esfarrapada, de uma cor mais escura, de uma pessoa branca que às vezes é um criminoso de um colarinho branco, um japonês engravatado com uma pastinha? Como é que a gente resolve esse problema de você salvaguardar a segurança por um preconceito utilitarista e não exercer um preconceito real para uma pessoa que pode ser realmente discriminada e no fato que ela é honesta de fato? Eu só consigo rebater essa pergunta partindo de uma premissa que injustiças vão acontecer com todos que estão aqui no estúdio. Você já deve ter sofrido algum tipo de injustiça. Cada um tem aí suas agruras, suas dificuldades, seus desafios. A gente tem que buscar um caminho para prosperar, para vencer na vida. Atribuir isso a uma questão maior e a um pensamento coletivista, para mim, não é o suficiente. Para nada nesse mundo. Então, você quer falar para mim de criminalidade no Rio de Janeiro? Vamos estudar a situação específica do Rio de Janeiro. Porque a criminalidade do Rio é diferente da criminalidade do Rio Grande do Sul. Eu acho muito fraco, muito superficial atribuir essas questões à cor de pele, atribuir essas questões a... Porque isso só mostra, na verdade, a falta de estudo que existe no Brasil com dados empíricos. Todo mundo sofre injustiça, preconceito em maior ou menor medida. Existe muita emoção e sentimento e pouca razão prática e dado quando a gente fala sobre essas questões. Mas não existe uma elite rastaquera que durante séculos, aliás, não só o último século, se beneficiou do trabalho das pessoas mais pobres, da população mais pobre, ganhou muito dinheiro e não soube equalizar esse dinheiro exatamente por causa de um Estado gigantesco, elefantismo, e essa elite se beneficiou desse Estado. E, eventualmente, agora você querer zerar o jogo para fazer uma economia liberal, não seria totalmente disfuncional, no sentido de que essa injustiça já foi cometida, ou seja, essa política compensatória de um Estado, de fazer uma função social até numa propriedade, não seria uma maneira de retribuir, depois de anos e décadas e séculos de injustiça social perpetrada por uma elite que solapou, inclusive, as vantagens do trabalho individual e liberal, numa economia liberal, coisa que nunca aconteceu no Brasil, de fato? Geralmente, a elite que trabalhou sempre contra a livre iniciativa, a livre concorrência, é uma elite do funcionalismo público, que, por sua vez, né, são essas castas aí
de professores universitários de universidades públicas, né? Das federais. São essas pessoas, como é que é? Aquela Marilena Chauí, que tem ódio Sim, da classe média. média. Ódio da classe média. É um pessoal que carrega um ódio, mas que tem lá 30, 25, 35 mil reais todo mês pingando na continha. Sim. Bonitinho. Então, vamos falar quem é o funcionalismo público, vamos apontar. Veja, eu não quero aqui demonizar classes amplas, eu não gosto disso. Não quero ser cancelado por causa disso também. Mas o problema não está... Me mostra uma fortuna bicentenária. Estou esperando. Mas tem pobreza bicentenária, transmitida de geração a geração, Não, porque tem falta de oportunidade, você não acha, não? Ledo engano. As oportunidades elas surgem de maneira totalmente assimétrica para muita gente. Assimétrica, essa é a palavra. Assimétrica, desigual. Sim, Essa mas questão. é que a gente nem... não está nos Estados Unidos nem na Inglaterra. Tudo bem, mas essa discussão remete só à intervenção do Estado no plano econômico. Nada além disso. Menos intervenção e tal. Sempre. Marco Antônio, a gente vai passar pelo segundo bloco em que a gente vai tentar penetrar o seu corpo de aço para desvendar sua alma, adentrar a sua alma, penetrar a sua alma no quadro que vem a seguir, que é íntimo e pessoal. Marco, querido, a gente estava falando no texto de abertura sobre a chatice da perfeição, sobre a chatice que, eventualmente, é ser um super-homem ou tentar ser uma super-pessoa. Você é bonito, você é rico, você é bem-sucedido, você é assediado, você é simpático, agradável, carismático. Qual é a sua imperfeição? Qual que é a sua criptonita que te torna mais humano, mais frágil e que te torna uma pessoa mais comum? Eu sou um grande procrastinador. É bom isso, não? Não, ser. É horrível. Mas a resposta... Você é preguiçoso. É mentira, você trabalha igual um cachorro. Não. Eu procrastino projetos... Não. Eu procrastino projetos que eu deveria... Porque é a síndrome do impostor. Então, às vezes, eu fico pensando, poxa, eu preciso deixar isso realmente muito bom. E eu me engesso. É um auto-engessamento. E é um problema para mim, porque para você... Como é que é? Aquela velha frase, né? Feito é melhor que perfeito. Sempre. Então, você não tem que se preocupar com o excelente. Faz o bom e vai melhorando com o tempo. Isso daí é um problema sério. Você não está dando um salto carpado dizendo que o seu perfeccionismo é uma virtude, não, né? Não. Eventualmente, quando você quer ser melhor do que você já é, isso é um perfeccionismo, isso é uma virtude que pode ter até viciada. Eu quero um defeito terrível seu que te torna uma pessoa mais humana, mais frágil. Qual seria? Qual o seu pecado favorito nesse sentido? Eu sou... eu acho que dá para... Alguma coisa relacionada a comportamento. Eu sou muito teimoso. Eu sou uma pessoa muito teimosa. Eu sou teimoso e, às vezes, Em nome do aperfeiçoamento da realidade. Esse é perfeccionismo de novo. Não, Marco Antônio, você já broxou? Fala uma coisa sincera que te torna mais frágil. Você já broxou? Óbvio, claro que sim. Como é que foi a sua situação? Como é que foi a circunstância? O que você fez? O que você falou? Não, você não fala nada. Você sempre fala... Primeira vez que isso aconteceu. Quantas primeiras vezes você já teve? Não sei. Mas é que depende do seu estado etílico. Foram várias, hein, Marco Antônio? Não, depende do seu estado etílico. Tem vezes que você está lá numa situação ruim, você está numa situação... Você está muito embriagado. Isso acontece. Eu já te vi várias vezes e você bebe eu vou falar uma coisa. Tem muito cara hipócrita por aí. Você sabe, né? Sim. O Viagra, ele é vendido e muito bem vendido até hoje porque todo mundo sabe que o álcool deixa o cara... relativamente impotente para ter uma relação sexual e os caras se entopem de Viagra por aí. Só que ninguém fala. Ninguém vai levantar a mão numa palestra e falar quem toma Viagra, aí o cara levanta a mão. Você toma Viagra constantemente? Porque eu sei que você bebe bastante também. Não, eu bebo bem, mas não. Esse mal eu não tenho. Mas se você bebe, você tem um aditivo químico para impedir o efeito nocivo do álcool, por que você não toma Viagra? Álcool. Porque você acha intocável o seu corpo nesse sentido? Não, é muito álcool. Isso remete a muito álcool. Muito álcool. Você toma muito álcool, eu já te vi enxugando a manguaça danada. Calma lá, são 3 negrones. Não, são 23 negrones. Não são 23 E por que você bebe? O que na realidade te incomoda? Você que é belo, rico, forte, carismático e bem-sucedido. Por que você toma tanta cachaça assim? O que te impede de absorver a realidade de estado sóbrio, Marco Antônio? Às vezes eu me sinto muito pressionado.
Por quem e pelo quê? Por mim mesmo, com relação ao que eu quero adimplir, em alguma medida. E Como é que a é a minha sua fuga. Como é que é a sua relação com seu pai? Seu pai exigia muito de você na infância? Exige muito de você ainda hoje? Não, meu pai Você quer agradar alguém? É uma figura paterna, Não, ele sempre materna? buscou dar o melhor que ele tinha pra mim. Eu lembro quando eu queria fazer piano, se desdobrou em 10, ele e minha mãe compraram um piano pra mim, porque eu tinha mostrado vontade, fiz uma aula com uma professora, uma senhorinha, ela falou que eu tinha talento, porque eu li a partitura rápido e consegui entregar as peças que eu tinha estudado. Então, logo em seguida me deram, era meu aniversário na véspera, e eles me deram um piano. E ele se desdobrou também junto com a minha mãe para conseguir que eu tivesse aula no Souza Lima, no conservatório. Então, eles sempre buscaram propiciar um ambiente que eu pudesse... Mas nunca te cobraram? De onde nasce a sua Não. ambição e seu Tanto que perfeccionismo? eu falei para eles, eu vou ser pianista, erudito. Era meu sonho, ser igual ao Nelson Freire, meu grande sonho. E quando eu desisti de ser pianista para prestar vestibular para direito, eles foram os maiores apoiadores disso. Nunca me cobraram sobre a mudança que eu tive de espírito, sobre a minha mudança de curso. Então eu só tenho a agradecer, eles sempre me ajudaram. Mas você quer agradar? Você quer agradar seu pai? A sua ambição nasceu de querer agradar alguém ou sua vaidade mesma? Não, acho que tem mais a ver com um projeto de perfeição em termos de comunicação. Eu quero aperfeiçoar. Existem parâmetros, né? Perfeição é inalcançável e inatingível. Só que eu sempre olhava para as pessoas que sabem se comunicar muito bem com um desejo de estar no lugar delas em algum momento. E elas acabaram servindo como parâmetro. Porque a média, eu acho, na verdade, muito ruim, muito fraca. Eu vejo as pessoas perdendo a temperança, se estressando por bobagem, deixando de analisar pontos que eu considero excelentes, necessários, imperiosos, para você conseguir chegar numa determinada conclusão, e isso me deixava entalado. O meu grande pesadelo nos últimos anos, enquanto eu não estava na Jovem Pan, era que eu não conseguia falar. Era o maior pesadelo que eu tinha. Eu tinha isso também. É engraçado. Marco Antônio, você deixou uma vida confortável, com bastante grana, no seu escritório jurídico, para se lançar na televisão como comentarista. Você trabalha igual um cavalo chucro. Você faz 86 programas por dia. Você não tem tempo de vida pessoal. Valeu a pena? É uma utopia? É uma vaidade? Quanto é que você ganha na Jovem Pan? Não sei se dá para falar quanto que eu ganho na Jovem Pan. Você ganha o que você merece na Jovem Pan? Eu acho que a Jovem Pan me deu uma oportunidade gigantesca, uma grande vitrine. E a premissa é a seguinte: você está na vitrine, se vira, meu amigo. E ninguém fala isso, mas para bom entendedor, meia palavra basta, certo? Então, com isso, eu estou buscando outros meios de monetizar essa vitrine Mas onde eu como é estou. que outros meses você não tem tempo para respirar, garoto? Existem os finais de semana, né? E o terceiro turno. Você vai abdicar da sua vida pessoal. Então tá, você Não está é abdicar abdicando da da sua vida pessoal. isso faz parte da minha Você vida. está ganhando pouco, você está fazendo 86 programas, você trabalha com afinco e profissionalismo e senso de perfeccionismo que você tem. Isso tudo é para uma atividade utópica de comunicar aquilo que você acha que você deve ser comunicado? Ou é por uma vaidade Não. de se exibir nessa vitrine que a Jovem Não é vaidade. Em alguma medida você gosta de ser reconhecido como aquela pessoa que falou o que deveria ser dito. Isso todo mundo tem. Você é assim também. mas eu não fazia 88 programas. Não, tudo bem. Mas o meu grande ponto é o seguinte: eu vejo as pessoas completamente malucas, reproduzindo jargões, chavões, estúpidos, cretinos. E, principalmente, o que me incomoda mais são os jovens, né? Entrando em militância político-ideológica, sendo dominados por essa cultura esquerdista hegemônica. Isso me incomoda muito. Porque aí vem também até aquelas frases do Jordan Peterson, das palestras dele, do livro dele, que sabe, a pessoa não sabe arrumar a cama, ela não tem um senso de autorresponsabilidade, e ela está entrando no site da Greta para participar dos eventos que a Greta faz. Você abdicou da sua fortuna e sucesso para educar a sociedade, Marco Antônio? Eu acho que nunca tive fortuna e sucesso, sempre tive trabalho e pagamento de boleto. Você teve sorte, você nasceu bonitão. Ou não, você já foi feio? Eu não me considero bonito.
Ah, Minhas você já orelhas foi são mais muito feio, vermelhas. você já fez Eu não sei vários... porque elas estão vermelhas. Eu vi uma foto sua Alguém adolescência tá falando mal. em que você era muito feio. Ninguém acredita, mas o Marco Antônio já foi feioso, eu quase não- tão feio quanto eu. Você fez vários procedimentos Não fiz estéticos. vários. Eu fiz uma cirurgia Você plástica no malhou. nariz. Essa sua busca pela beleza, você considera uma vaidade vazia ou algo necessário para sua atividade enquanto advogado e Eu comunicador? acho que a você? beleza estética do corpo remete a uma disciplina que poucas pessoas têm e que muitas deveriam buscar. Não a beleza estética, mas a saúde. Então você busca a saúde Ah, Marco Antônio, e a isso é hipocrisia. recompensa... A gente malha para ficar bonito pelado, Marco Não. Antônio, pelo amor de Deus. Saúde qualquer pessoa pode ter. Não. Beleza é para um só. Não, mas a questão é como essa disciplina acaba interferindo em todas as outras áreas da sua vida. Para mim, esse é o grande ponto. Se você tem a disciplina de acordar, mesmo sem ter vontade, de ir para academia, enfiar 140 quilos nas costas para ficar fazendo agachamento, quer dizer, algum propósito isso tem. Isso mostra o quão compromissado você é com a sua saúde. Aí entra a questão do Negroni. Poxa, eu não vou tomar 10 Negronis, eu vou tomar 2 Negronis. Não, você toma 23. Eu não vou comer 3 bolos, eu vou comer um pedaço de bolo. Eu vou parar de fumar, entendeu? Então você vai se policiando mais, se preocupando mais com a sua saúde. Acho que esse é o ponto. Tá bom, Marco Antônio, deixa eu ser mais específico e mais invasivo. Eu já vi mulheres a seus pés. Por causa, sei lá, do seu sucesso, do seu perfeccionismo, da sua beleza. Já vi mulheres chorando por sua causa, se descabelando, dando ataques histéricos. Você consegue, com esse assédio todo que você sofre, você consegue ser um homem fiel? Você consegue amar uma única pessoa, sendo que tem uma oferta afetiva, sexual, tão gigantesca em seu redor? Primeiro que isso não é verdade. O que não é verdade? É verdade. Essa quantidade... Não, você é entrevistada, a premissa é minha, você Não, responde. Tudo bem, ok. Então eu vou refutar a premissa no seguinte sentido. Tá não bom. existe essa proliferação de mulheres aos Existe. meus pés. Ponto. Isso daí Tá bom, definitivamente vai não lá. é verdade. Responde a segunda parte. Agora, com relação à fidelidade, sim, eu me considero uma pessoa fiel, porque eu vejo valor nisso também. Eu acho importante. Qual foi seu relacionamento mais longo? Por que você não se casou ainda? Você tem 34 anos, né? Sim, 34 anos. Foram 8 anos. 8 anos de relação? De relacionamento. Acabou o amor? Acabou a Não. projeção da sexualidade? Não, Você de maneira acredita em um alguma. casamento? Você acredita, você que é um homem assediado, que as mulheres se jogam aos seus pés? Você acredita num casamento pela vida eterna? Mas você não acha que a pessoa que se casa, ela é atingida pelas circunstâncias? Às vezes é mais feio, não tem tanto dinheiro, não tem tanto poder de sedução e acaba se adequando a um casamento. Ou você acha que um casamento é, na verdade, um sacrifício em nome dessa comunhão espiritual e afetiva da criação dos filhos? Você estaria disposto a abrir mão do furor da sua sexualidade em nome do sacrifício de um casamento? Você que é um homem que tem as mulheres a seus pés? Não, com certeza. A questão é o timing. Por uma questão religiosa, Não, talvez? religiosa não. Não. Então por que Timing. existe o casamento? Não, hoje eu não estou pensando em me casar. Eu não estou pensando em me casar hoje. Eventualmente, se eu quiser me casar, com certeza não vai ser por conta de uma questão religiosa. Vai ser acho que o casamento torna a vida da pessoa completa. Acho que você constituir família é uma finalidade em si, para você conseguir ter uma relação estável, para você conseguir Se ser feliz. se castrar eternamente, não olhar nunca mais para as outras 3 bilhões, 4 bilhões de mulheres que existem no universo. Você seria capaz disso em nome dessa estabilidade conjugal? Eu não tenho dúvida, eu sempre quis isso, na verdade. Acho que a vida sem estar com alguém que seja leal a você e que seja Uma fiel só a pessoa? você, eu acho que é uma vida vazia. Você É acha uma que o vida ser de humano um eterno nasceu para ser adolescente. monogâmico? Não pode ser igual ao mandato presidencial, substituir de 4 em 4? Você não Não pode pode. amar várias pessoas ao longo do tempo? Pode. Não é uma crueldade você ser obrigado a amar a mesma pessoa, ser atraído por uma mesma pessoa aos 20 anos e depois aos 70? Por que a gente é É que obrigado depende a isso? do vínculo do seu compromisso com essa pessoa. Quer dizer, se você pode ficar pingando de 4 em 4 anos entre parceiras. Sem ser promíscuo, não estou nem falando de promiscuidade. Tudo bem, mas é que isso não te dá estabilidade, isso não te dá um terreno fértil para você poder educar um filho. Então, tudo bem, você faz as suas escolhas, mas eu acho que o ideal é você ter um ambiente de previsibilidade, de segurança. Você tem isso hoje? Não, definitivamente não. Você está na safadeza, Marco Antônio Costa? Não, eu tô namorando hoje. Você está estável? Sim. E como é que você lida estando estável com uma pessoa
com assédio contínuo de mulheres em redações, em lugares que você vai, em Redações. bares. Como é que você lida com o assédio, com essas mulheres caindo aos seus pés? O que você faz com essas tentações que circunvagam em você como moscas ao redor da luz? Aqui eu não vi isso que você está falando, mas Eu tá vi. tudo bem. Não, ótimo. Eu Mas é vejo que- o Marco Antônio Costa. que bom. Mas eu realmente não enxergo essas pessoas. E se eu enxergasse de alguma forma essas pessoas, essas mulheres, muita naturalidade. Eu acho legal. Eu tenho isso também. Eu tenho vontades. Marco Antônio, Mas eu freio as minhas vontades. a civilização nasce da castração de nossas vontades. A gente Sempre. viu o Santo Freud. Marco Antônio Costa, você acredita em Deus? Não. Dá para ser conservador sem acreditar em Deus? Óbvio que dá. Como? Porque os valores judaico-cristãos, sob os quais vivemos hoje e garantimos as nossas liberdades, e esse ambiente onde a gente está debatendo e conversando, são os melhores valores, se você comparar com outras culturas pelo mundo. Mas esses valores estão intrinsecamente ligados à percepção de que a vida não basta, que existe um princípio de transcendência para além da vida material, ao qual você pode ascender através das suas boas ações. Se Deus não existe, como diz um personagem de Dostoiévski, então tudo seria permitido ou não? Não, eu não. Por que a moralidade sem Deus? Por que a moralidade sem esse princípio de transcendência? Como é que a vida se basta moralmente e eticamente sem Deus? Porque elas correspondem a normas de comportamento, normas sociais. As normas sociais, elas não vão... você não vai alterar as normas de comportamento pelo ato de fé, pelo credo na figura mística em si. Isso não chega na ponta. Pode estar num princípio, um princípio transcendental que justifica, por exemplo, a fé que minha mãe tem. Isso permeia as condutas que minha mãe adota na vida dela, porque ela é muito religiosa, católica, fervorosa. Mas eu aceitei o código moral que se impõe e entendi que ele é o melhor do ponto de vista... Adequação social? Sim, sem dúvida. Do ponto de vista do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Você acha que melhorando a vida do outro, você melhora a sua vida? Sem dúvida. Nesse sentido. E de novo, né? Esses valores judaico-cristãos, eles são muito bons para quem pensa em livre mercado, para quem pensa em livre iniciativa, quem defende esses valores, eles fazem parte dessa matriz. Então, eu acho que do ponto de vista de convivência social, é da onde a gente tem não só as liberdades, mas a tolerância para com o outro. Ô Marco Antônio Costa, você em sendo, mais uma vez, vou repetir pela milionésima vez, um homem bem-sucedido, belo, carismático, inteligente, você não acha que essa sua descrença em Deus tem a ver com a sua circunstância atual? A partir do momento que você possa ficar doente, desamparado, abandonado, envelhecido, o que vai segurar um sentido de vida para você se não houver Deus? Minha família. Se sua família morrer, você vai envelhecer depois delas. Quem vai sobrar? Eu? Você matou minha família? Sobrou uns amigos. Não, existe uma questão Tá bom. que é genética. Os seus pais, entre aspas, Posso provavelmente falar? vão morrer antes de você. Tem tanta coisa para mim. Tem o seu legado, tem os seus amigos, tem a família. Quer dizer, tem um monte de coisa que te dá a esperança de ter feito algo bom, positivo para a sociedade. E é que eu não consigo, é sincero isso, eu não consigo encontrar nenhum tipo de... Eu não acho que acreditar nisso vai me trazer algum tipo de paz. Eu sinceramente acho que a gente é fruto de circunstâncias cósmicas que a gente não sabe explicar de onde veio. Mas eu admito que a gente não sabe explicar. Eu não estou dando não é uma declaração definitiva. E eu não quero convencer ninguém disso. Essa é a minha última preocupação. Eu não quero convencer ninguém, Deus não existe ou Deus morreu. Para mim isso é estúpido. É ateu pregador. É que nem qualquer tipo de fanático. Isso eu acho que não pega. Agora, eu sinceramente não consigo enxergar. Para fechar, Marco Antônio. Porque também tem muita injustiça. Se você perguntar daí para mim por quê? Porque existe muita injustiça no mundo. Eu não consigo acreditar que a injustiça pode ser explicada por atos de vontade
sendo que você tem um Deus onipotente, Existe onipresente. uma coisa chamada ubíquo. livre-arbítrio Isso. em teologia, e que os homens têm a Não, liberdade isso pra mim não de é escolher suficiente. a luz e escolher a escuridão. Isso Senão não é- seria um tédio da felicidade Sim, absoluta, total de e novo, plena. isso não é Não, suficiente. não haveria Eu necessidade sei, de criação. e eu sei que Seu conservador ateu. esse meu argumento é um gatilho para É você. péssimo. Eu sei. Mas se você entrar também no plano da astrofísica e começar a ver as dimensões do ponto de vista espacial e temporal e como a gente é insignificante, eu acho que isso problematiza ainda mais essa ideia de colocar o homem no centro de um poder divino dentro de trilhões de Ó, galáxias. vai colocar quem? Um cachorro? planetas. Uma barata? O homem tem consciência do universo que Sim, o concebeu e mas da natureza humana que ele Mas eu tem. enxergo isso como Esse é o caminho para Deus, Tudo não? bem. De novo, aqui eu não estou entrando na análise da importância moral para a vida das pessoas, da religião. Mas Pragmaticamente, você acha que a função de Deus funciona para melhorar e Eu acho. estruturar a sociedade? funciona muito É bem. o engano consciente Mas das eu não pessoas? vou, quando eu estiver no meu leito de morte, me abraçar a isso. Eu vou me abraçar, claro, será que eu fiz a coisa certa de acordo com esses mesmos valores? Para fechar, Marco Antônio Costa, você é um homem feliz? Você não acha que felicidade é coisa de gentinha? Você acha que a realização através do sofrimento, sobretudo através desse sofrimento de você ter 88 trabalhos na Jovem Pan e ganhar 2 salários mínimos, não é maior que o sofrimento, essa utopia do trabalho sacrificante que você tem, do que uma felicidade frugal? Você é feliz? Eu acho que eu me sinto recompensado pelos desafios que eu tenho enfrentado. Mas, sim, em alguma medida eu me sinto feliz. Mas é efêmero. É igual um orgasmo, sua felicidade? Dura 8 Sim. segundos, depois... Eu não posso falar que eu estou feliz o tempo todo. Ninguém está feliz O o que tempo te todo. gera angústia? Só um bobão está feliz o tempo todo. O que te gera mais angústia hoje? O país? Você? Alguma coisa pessoal? Coletiva, Não, minhas metas social? pessoais. Adimplir minhas metas pessoais. A Sempre. sua ambição te deixa angustiado, Marco Antônio? Sim, óbvio. Eventualmente, quando você faz um trabalho pelo outro, não te deixa mais contente nesse sentido? O que é a sua ambição? O que você quer ser quando você crescer, Marco Antônio? Quando eu crescer, É. não, eu quero aperfeiçoar minha capacidade de comunicação com as pessoas. Eu quero me comunicar com mais gente e, por meio dessa comunicação, tentar desenrolar os nós que estão sendo colocados na cabeça das Ser pessoas. presidente da República é ser o maior comunicador do país. Você não tem vontade de entrar para a política, não? Não, de jeito nenhum. Por que não? Não, porque é um ambiente que não me apetece. Eu prefiro a iniciativa privada. O ambiente é ruim mesmo. Marco Antônio Costa, a gente começou essa entrevista e vai terminar com uma subversão. Você Subversão. faz a última pergunta ao seu entrevistador nesse momento. Entendi. Olha que legal isso. Adriles, é verdade que você gosta de pés? Cara, esse cara é muito sacana. Eu sou um podófilo, um podólatra. Eu acho que o pé tem terminações nervosas, o pé feminino é uma das partes mais lindas, quiçá a parte mais linda da anatomia feminina. No Egito Antigo, o pé andava calçado e o seio andava à mostra, porque ninguém dava bola para seios. Você vê o tanto que a sexualidade, o desejo humano, varia de acordo com as circunstâncias, Mas a minha pergunta com a para você é, história, com a cultura. o que você faz com Eu o pé? amo o pé, eu chupo o pé, eu acaricio o pé, eu toco o pé, como Qualquer você pé. acaricia uma Qualquer axila, um seio, Qualquer um pé. quadril. Todo Qualquer o pé. corpo da mulher, para mim, é divino. Tá bom. Agora, o pé são os sustentáculos do edifício Perfeito. anatômico que é a beleza feminina. Você, que nunca tocou e nunca chupou um pé, é um virgem. Marco Antônio Costa, o homem mais bonito do Brasil, é um virgem, porque nunca conseguiu ter atração e nunca acariciou os pés de uma mulher, seu preconceituoso. Não, maravilhoso. Adorei a resposta. Muito obrigado, Marco Antônio Costa. Bom, seguindo o embalo, agora você pergunta. Pergunte ao Adrides. Mulheres negras pobres sofrem mais que mulheres pobres brancas? Há preconceito? Olha, eventualmente todo mundo sofre em maior ou menor preconceito. O preconceito maior é você estabelecer nichos de pessoas que eventualmente possam sofrer mais preconceito. Aí você usa do preconceito para se colocar como vítima e poder massacrar livremente as pessoas e exercer esse seu preconceito reverso para expandir o seu ódio e o seu ressentimento. Então, todo mundo sofre limitações, todo mundo sofre injustiça, todo mundo sofre preconceito.
Abertranca FRC pergunta, podemos alcançar a felicidade em vida? Qual o caminho? Não, felicidade é uma coisa de gentinha, como o próprio nome diz. Eu acho que a gente pode alcançar pequenos momentos frugais de contentamento, alegria e orgasmo, e a gente pode alcançar um princípio de realização através da doação, do trabalho, de amor efetivo, pela ação que a gente faz ao próximo. Isso te torna pleno, isso te torna realizado. Felicidade, felicidade afetiva, sexual, felicidade e ambição é circunstancial, provisória e espasmódica. Bicudo Oficial pergunta, se ocorre um acidente e o sobrevivente diz que graças a Deus não morreu, o que morreu então foi graças à ausência de Deus? Não, querido, Deus está em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Às vezes, por vezes, a morte pode ser uma bênção. Se eventualmente você acredita em Deus, você acredita que depois da morte você vai para o paraíso, para a presença permanente de uma felicidade plena, que é o contato com Deus. Nesse sentido, talvez o inferno seja a própria vida. E a própria vida, através dessa realização, desse contraste com o mal, com a injustiça, com a desigualdade, com a indiferença, com a maldade humana, talvez seja um caminho para acesse de você se elevar a uma presença espiritual maravilhosa depois da vida. A presença de Deus é o que justifica o sentido da vida nesse sentido. Malvindos ao Inferno pergunta, o que explica pessoas tão vazias, tão cheias de si? Explica a vaidade e o vazio absoluto em que elas vivem. Quando você está cheio de si, você está cheio de nada. Quando você está cheio do amor ao próximo, você está cheio do trabalho que você pode realizar para o outro, que enche você de uma alegria inexorável, inesgotável, que é o sentido de ajudar o outro. Ou seja, o vazio de alguém que está cheio de si é o preenchimento da própria vaidade, do próprio orgulho, que sufoca todo o princípio de individualidade que a gente tem. Carlos Gondim pergunta por qual razão os grandes bilionários como Gates, Soros, Bezos e fundações outras dão apoios a pautas de esquerda. Exatamente porque a pauta de esquerda principal é sufocar o empreendedorismo através de uma alavanca estatal, quer seja de estados nacionais ou de entidades supranacionais não eleitas ou de bilionários que fomentam essas pautas, que dividem as pessoas, que eventualmente por essas políticas identitárias e falta de empreendedorismo deixam todas dependentes. Esses mega bilionários querem ficar tão mega bilionários quanto são ou mais mega bilionários para dominarem todo mundo. E nada melhor do que as pautas de esquerda de sufocamento de liberdade de empreendedorismo para torná-los gigantes empreendedores únicos em oligopólios e monopólios que dominam a humanidade. Martin pergunta, o que seria a paz de espírito para quem está nos momentos finais? Trilhei esse ponto por 3 vezes. Então, bora lá, discorrerei. Eu acho que a paz de espírito pode ser alcançada, inclusive, em vida. É você confrontar a angústia da falta aparente de sentido da existência. E quando você confronta essa falta de angústia aparente, falta de sentido da angústia aparente da existência, você está trabalhando por si mesmo e pelo outro, melhorando a sua vida através do trabalho que você faz pelo outro. Essa paz de espírito, quando você está à beira-morte, ela é reconfortante quando você olha para trás e percebe uma vida que você teve em prol do seu semelhante. O Inclassificável dessa semana terminou, acabou. Não se esqueça de mandar suas questiúnculas para o nosso programa. Algumas serão aqui selecionadas e respondidas. Me siga nas redes sociais. Adriles Jorge com 2 L's no Facebook, no Instagram. Adriles R. Jorge no Twitter. Te vejo na próxima semana. Até sempre. Até lá. Amém. Ok. Adeus.